Olá pessoal, na aula de hoje traremos questões de direito penal e de processo penal. Então vamos lá. Marcos, após ser capturado em flagrante, é denunciado pela suposta prática do crime de roubo. Em juízo, no bojo da audiência de instrução e julgamento, após a vítima prestar as suas declarações na ausência do réu, o Ministério Público requereu que se procedesse ao reconhecimento de pessoas. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que a vítima será instada a descrever o acusado. Em seguida, o juiz apresentará o réu presencialmente, ao lado, se possível, de outras pessoas com semelhanças físicas, convidando a ofendida a apontar o responsável pela prática delitiva. A inobservância desse procedimento somente gerará imprestabilidade da prova se restar demonstrado prejuízo concreto à defesa. Errado. De qualquer maneira, a inobservância dessa regra, que está prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, certo? O reconhecimento de pessoas, ela causa a nulidade da prova, não do processo, mas a imprestabilidade da prova, certo? Em qualquer hipótese, caso não seja seguido o rito necessário. Caso não seja efetuado o reconhecimento de pessoas, tá bem? Que o artigo 226 do Código de Processo Penal diz que quando houver a necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Aí tem 4 incisos, mas vou ler aqui só os 2 primeiros. Primeiro, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. E segundo, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, a vítima do crime será posta com diversas pessoas que se parecem com o acusado e ela deverá apontar qual é o acusado. Esse é o procedimento correto. O não seguimento desse procedimento implica a imprestabilidade da prova, a nulidade da prova, tá bem? Então vamos lá. Letra B. Será instado a descrever o acusado, em seguida o juiz apresentará o réu presencialmente, ao lado, se possível, de outras pessoas com semelhanças físicas, convidando a ofendida a apontar o responsável pela prática delitiva. A inobservância desse procedimento gerará a imprestabilidade da prova. Pois bem, esse aqui é o gabarito da questão, certo? Está perfeitamente correto de acordo com o Código de Processo Penal e com o STF, certo? Porque se você for olhar o STF no informativo 1045, estabelece que a desconformidade ao regime procedimental determinado pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, que é esse procedimento que eu disse, sobre o reconhecimento de pessoas, deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se a eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência. Então, caso não tenha seguido esse rito, que é da pessoa ser colocado ao lado de várias, que é do acusado ser colocado ao lado de várias pessoas que se parecem com ele, para que a vítima do crime aponte o acusado, esse deve ser o rito. E o não seguimento desse rito acarretará a nulidade da prova, tá bem? Então, gabarito da questão, letra B. Na letra C, o que está errado é que ele diz que ensejará a nulidade do processo, não é isso? O processo poderá ocorrer normalmente, inclusive o réu poderá ser condenado se a autoridade judiciária justificar a sua condenação por de outros meios, desde que não relacionados ao reconhecimento de pessoas, porque nessa situação hipotética aqui do item C, o reconhecimento de pessoas foi feito de maneira que está em desacordo com o Código de Processo Penal. Então não gera a nulidade de processo, mas a nulidade da prova.
D. Será instado a descrever o acusado, em seguida o juiz apresentará um álbum de fotografias à ofendida. Errado, tem que ser o reconhecimento de pessoas ali presencial. E letra E. Será instado a descrever o acusado, em seguida o juiz apresentará o réu presencialmente e perguntará à ofendida se o reconhece. Errado, deve ser ao lado de várias pessoas que se parecem com ele. Vamos lá. O setor de inteligência da Polícia Civil tomou conhecimento, por meio de denúncia anônima, de que uma organização criminosa especializada na prática de roubos das instituições financeiras planeja executar um novo crime ao banco localizado na rua XYZ no dia 14 de 4 de 2023. Nesse contexto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, na data dos fatos, deslocam uma série de viaturas e policiais descaracterizados para as adjacências do banco. Após o início da prática delitiva por 3 pessoas, os agentes policiais entraram em ação e lograram êxito em capturá-los em flagrante. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, bem como as disposições do CPP, é correto afirmar que restou caracterizado o flagrante. Flagrante presumido? Errado. Esse flagrante presumido também é o chamado flagrante ficto. É quando o agente, logo depois do crime, é encontrado com artefatos que fazem presumir que ele cometeu o crime, certo? Logo depois do crime ele é encontrado. O B, provocado, errado, porque o flagrante provocado sequer é aceito no ordenamento jurídico brasileiro. O flagrante provocado é aquele que o agente é instigado a praticar o delito, certo? Esse flagrante provocado aqui, ele é dito crime impossível. Crime impossível. O agente provocador induz o delituoso a praticar o crime, portanto, é dito que é crime impossível. Tudo bem? E letra C, flagrante impróprio. Pois bem, o flagrante impróprio trata-se do flagrante também chamado de irreal, né? Vamos chamar aqui de irreal. De real, também chamado de quase flagrante, etc. É o que o agente é perseguido, certo? E no ato da perseguição ele é capturado. Ele cometeu o crime e está sendo perseguido continuamente. A perseguição não pode ser cessada. E ele é capturado. Esse é o flagrante impróprio, que não é o que nós buscamos na questão. Letra D. Flagrante esperado. Aqui sim é o gabarito da questão. Por quê? O flagrante esperado é aquele em que o policial está de campana, certo? Quando os policiais dirigem-se ao local do crime e aguardam a execução do crime para efetuarem o flagrante delito. Ele não é a mesma coisa do flagrante provocado. O flagrante esperado, o agente já ia cometer o crime de qualquer maneira. O policial só se antecipou para pegá-lo em flagrante delito, certo? Não há figura de agente provocador no flagrante esperado. Gabarito da questão. E é flagrante forjado, que aí sim também é outro que não é aceito no ordenamento jurídico brasileiro, porque o agente forjado, também chamado de agente aí maquiado, de flagrante forjado, né, também chamado de flagrante fabricado, é aquele flagrante de situação falsa, certo? O crime sequer aconteceu porque o crime, na verdade, foi encenado. Então, gabarito da questão, letra D. Vamos para a próxima questão. João, pessoa humilde e analfabeta com 70 anos de idade, reside em zona rural. Acabou por danificar no exercício de suas atividades diuturnas pessoais floresta considerada de preservação permanente. Ao ser ouvido em juízo, o réu narrou que não sabia que sua conduta era penalmente ilícita, considerando que sempre morou no campo e que seu sustento sempre esteve ligado à fauna e flora locais. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que não há crime em razão do... Então vamos lá. Erro de proibição direto, excluindo-se a culpabilidade. Aqui já é o gabarito da questão, certo? O que é o erro de proibição direto? É quando o agente
ele erra no conteúdo da norma proibitiva. Então, no conteúdo do Código Penal, ele não entendeu, ele teve um erro na interpretação do conteúdo do Código Penal, certo? Ele desconhecia ele poderia desconhecer a existência do tipo penal, em virtude aqui das situações que ele se encontra, que ele é uma pessoa humilde, uma pessoa analfabeta e idoso, né, com 70 anos de idade e residente em zona rural, ele preenche todos os pré-requisitos para dizer que agiu por erro de proibição direto. Que o agente erra quanto ao conteúdo da norma proibitiva, seja porque ele desconhece a existência do tipo penal incriminador ou porque ele não compreende o âmbito de incidência desse crime. Tudo bem? Ele não entende a norma que proíbe o crime, ele não entende a própria letra da lei. Excluindo-se aqui a culpabilidade, correto, o erro de proibição exclui a culpabilidade. Então, próxima questão. Próxima alternativa. Letra B. O erro de proibição indireto, excluindo-se a culpabilidade, errado. Excluindo-se a ilicitude, errado. O erro de proibição indireto exclui a culpabilidade. E o erro de proibição indireto é quando a gente erra sobre a norma que exclui a ilicitude. Por exemplo, o seu João, ele agiu numa situação que ele achava que estava amparado por uma causa de excludente de ilicitude. Vamos supor aqui que seja o estado de necessidade. Ele achava que estava sob o estado de necessidade, mas ele não estava, porque ele teve uma interpretação errada do estado de necessidade, da norma que excluía a ilicitude. Então, o erro de proibição direto, o agente tem um erro sobre a norma que proíbe o ato, e no erro de proibição indireto, a gente tem um erro sobre a norma que permite a prática do ato. Tudo bem? Vamos colocar assim para ficar mais simples. Letra B errada. Letra C, erro de tipo permissivo, né? Também conhecido como erro de discriminante putativa. Assim como o erro de proibição indireta também é um discriminante putativo, o erro de tipo permissivo também é um discriminante putativo. Ele exclui a tipicidade, essa parte que está certa. No entanto, o seu João não agiu no erro de tipo permissivo, certo? Que seria, por exemplo, aqui o agente que, imaginando que seria assaltado, saca a arma e atira contra o suposto assaltante. No entanto, o suposto assaltante não era um assaltante, mas pela situação que ocorreu o fato, o agente foi levado a crer que seria assaltado. Por isso, temos aqui o erro de tipo permissivo. O erro de permissão. O erro de permissão é a mesma coisa do erro de proibição indireto, tá bom? O erro de permissão é a mesma coisa do erro de proibição indireto. Mas ele não exclui a tipicidade, exclui a culpabilidade. E letra E, erro mandamental, excluindo-se a ilicitude. Pois bem, vamos lá. O erro mandamental é quando o agente erroneamente acredita estar autorizado a livrar-se do dever de agir para impedir o resultado. Então, o erro mandamental está ligado exclusivamente aos crimes omissivos, certo? Esse é o erro mandamental, que também não é o que a questão busca, tudo bem? Vamos lá. Carlos Eduardo, reincidente no interior de uma farmácia, atuando de forma dolosa, colocou diversos produtos de higiene pessoal, avaliados em R$ 500, dentro de sua mochila, deixando o estabelecimento comercial sem realizar o devido pagamento. No estabelecimento, aproximadamente 20 metros após a entrada da farmácia, Carlos Eduardo foi abordado pelo segurança do local, o qual visualizou pelas câmeras de segurança do estabelecimento o ocorrido. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal e o entendimento dominante do STJ, é correto afirmar que Carlos Eduardo, letra A, não responderá pelo delito de furto simples, considerando a incidência do princípio da insignificância a afastar a tipicidade material da conduta. Bem, pessoal, o princípio da insignificância não pode ser concedido a esse indivíduo
Não porque ele é reincidente, certo? O fato dele ser reincidente não exclui por si só a aplicabilidade do princípio da bagatela, né? Do princípio da insignificância. No entanto, o STF vem afirmando que o princípio da insignificância deve ser levado em consideração no tocante à inexpressividade da lesão jurídica, obedecer a 10% do salário mínimo, até 10% do salário mínimo na data dos fatos, certo? E como R$ 500 excede bem mais do que os 10% do salário mínimo na data dos fatos, independente de qual seja a data dos fatos, R$ 500 excede a 10% do salário mínimo. Então não é aplicável o princípio da insignificância nesse caso, certo? Lembrar disso aqui, para o STF, o princípio da insignificância tem que obedecer até 10% do salário mínimo na data dos fatos. Que seria aí algo em torno de R$ 130, por aí. Letra B. Não responderá pelo delito de furto simples por força do crime possível pela impropriedade absoluta do objeto, completamente errado, né? Ele furtou, ele subtraiu coisa alheia móvel, portanto, questão erradíssima. Não responderá pelo delito de furto simples por força de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, também erradíssimo, ele conseguiu realizar a subtração. Só que logo após o crime ele foi abordado pelo segurança do local. Letra D responderá pelo delito de furto simples consumado. Perfeitamente correto. Letra E responderá pelo delito de furto simples tentado. Errado, e aqui vem uma jurisprudência muito importante do STJ, certo? Agora sim do STJ. O STJ, na súmula 582, reafirmou, né, a teoria da amotio, certo? O que é isso? Para a consumação de furto e roubo, basta que seja invertida a posse do bem. Não deve haver a posse mansa e pacífica do bem. O que seria a posse mansa e pacífica? Quando o indivíduo subtrai o bem e se evade do local, e aí sim ele vai ter a posse mansa e pacífica, porque ele não vai estar mais sob perseguição ou coisa do gênero. No entanto, nós usamos a teoria da amotio, basta que haja a inversão da posse. Não precisa da posse mansa e pacífica. Ele tirou da loja e trouxe para ele, sem realizar o pagamento. Então, o crime é dito consumado, certo? E não tentado. Crime consumado. E sobre as câmeras de segurança, tem aqui a súmula 500, a súmula 562, 67, aliás, desculpe. 567 do STJ também, que diz que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança do interior de estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Por quê? Qual era a discussão disso? O bem está sendo vigiado pela câmera de segurança. No entanto, o STJ diz que isso é uma interpretação muito extensiva, né, vamos dizer assim, e a câmera de segurança por si só não afasta a incidência do delito de furto. Por isso que esses casos aqui, essas duas questões de crime possível, essas duas alternativas que falam de crime possível, estão erradas. Vamos para a última questão. Mévio foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de latrocínio tentado. Após a formalização do auto de prisão em flagrante delito, Mévio foi encaminhado à audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas. No âmbito desta, constatando-se a observância de todos os direitos constitucionais e legais do custodiado, o Ministério Público opinou pela homologação da prisão flagrancial e concessão de liberdade ao custodiado, sem qualquer oposição pela defesa técnica.
Muito embora inexistisse, no caso concreto, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o juiz, em razão da gravidade em concreto dos fatos narrados, homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva. Ato contínuo após a audiência em custódia e sem conhecer o resultado desta, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Mévio. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante nos tribunais superiores, é correto afirmar que o juiz... Bem, vamos lá. Primeira coisa, o juiz não pode conceder prisão de ofício. O juiz não pode prender de ofício. O que é isso? Ele não pode prender sem a requisição de alguém. Tudo bem? Então vamos às alternativas A. Alternativas A. Não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Perfeito. Salvo no contexto da Lei 11.340, que aqui é a Lei Maria da Penha. Bem como em crime de elevada gravidade concreta mediante fundamentação idônea. No caso narrado, em se tratando de crime de latrocínio, a atuação judicial foi adequada. Um absurdo completo, né? O juiz não pode prender de maneira alguma de ofício. O juiz não pode prender de ofício. Não pode conceder prisão preventiva de ofício. Por que a questão trouxe essa parte aqui da Lei Maria da Penha? Porque no artigo 20 da Lei Maria da Penha estabelece que o juiz poderá, em um caso específico, conceder a prisão preventiva de ofício para um crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, isso aqui já foi dito inconstitucional após o pacote anticrime, porque o pacote anticrime reforçou que o sistema penal brasileiro ele é um sistema acusatório, certo? O sistema processual penal brasileiro é um sistema acusatório, que é isso. O juiz não pode se confundir com o Ministério Público. O juiz não pode ser viciado, certo? E o fato do juiz conceder a prisão preventiva de ofício é um ato de vício da atividade judiciária. Então vamos lá. Esse caso aqui da Lei Maria da Penha é inconstitucional, certo? O juiz não pode prender de ofício de maneira alguma, nem nesse caso aí que a Lei Maria da Penha prevê expressamente. Vamos aqui à alternativa B. Pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, vedando-se apenas a decretação da prisão preventiva de forma oficiosa, quando esta não é precedida de prisão flagrancial. No caso narrado, pois a atuação judicial foi adequada, errada, ela foi uma atuação inadequada, porque o juiz não pode converter a prisão preventiva, a prisão flagrante em prisão preventiva de ofício, certo? De ofício é quando ele faz sem ser provocado, né? Vamos lá, alternativa C. Não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Contudo, como a posterior representação da autoridade policial, o vício está sanado. Agora sim, perfeitamente correto. Olha, não é possível que o juiz decrete a prisão preventiva de ofício. No entanto, caso houver o requerimento por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, o vício será sanado. Então, o requerimento posterior à decretação da prisão preventiva de ofício sana o vício da prisão preventiva de ofício. Então aqui está perfeitamente correto. Isso aqui, STJ, no informativo 691. Posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público, favorável à prisão preventiva, suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. Então, gabarito da questão, letra C. Letra D. Não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, motivo pelo qual a prisão de Mévio é ilegal e deverá ser revogada. Errado, a prisão dele não é ilegal, justamente porque posteriormente a autoridade policial requereu a prisão preventiva de ofício do indivíduo.
Então ele sanou o vício do juiz ter convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. E letra E, não pode converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, motivo pela qual a prisão de Mévio é ilegal e deverá ser relaxada. Também está completamente errado, mas só um adendo aqui. Se a questão fala que a prisão é ilegal, ela não é revogada, certo? A prisão ilegal, ela é relaxada. No entanto, continua errado, de qualquer forma a alternativa é, e a D mais errada ainda. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima.